que seria o alimento sólido na vida espiritual? Muito interessante isso, e vamos falar sobre este aspecto na homilia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, mais uma vez vamos percorrendo esse itinerário com a palavra. Você que está chegando aí a primeira vez no canal, se inscreva, participe conosco para que juntos possamos cada vez mais mergulhar na experiência da palavra de Deus. Lembro também que continuam as lives justamente neste caminho da quarentena de São Miguel, 10 horas da noite. Participe conosco, viva também esses momentos com a intercessão deste grande arcanjo. Hoje eu quero pegar com vocês a primeira leitura, que está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 a 9. Diz assim: Irmãos, não pude falar-vos como a pessoas espirituais. Lembra da homilia de ontem? Se você não assistiu ainda, assista. Não pude falar com vocês como a homens espirituais, ou seja, vocês ainda pensam as coisas como os homens pensam, não pensam como as coisas que Deus pensa. Então, tive que vos falar como pessoas carnais, como as crianças na vida em Cristo. Pude oferecer-vos somente leite, não alimento sólido, pois ainda não eres capaz de tomá-lo. E nem atualmente sois capazes de receber alimento sólido, visto que ainda sois carnais. Olha só, deve ser uma dureza para São Paulo perceber que ele não podia falar de coisas mais profundas com o povo, porque paravam nas coisas carnais. Quantas vezes a gente quer dar um toque, né? E você percebe que não dá para falar. Desde alguém que você quer falar sobre um rosário, e você percebe que se você falar daquilo de rosário, é muito pesado para aquela pessoa, é muito ruim, é muito, como fala, desgastante, sem sabor, sem sentido. Então você tem que deixar. Aí você talvez queira falar do mistério da cruz, e aí aquilo é muito dolorido, muito sofrido, muito pesado. É mais fácil outras aí denominações que falam da prosperidade, da cura, da libertação, que não tem, que justamente não olham para essa dinâmica do sofrimento de uma forma como oferecimento, como reparação, como expiação. Então, o que acontece? Você tem que falar de outras coisas, porque aquela pessoa ela não consegue entrar neste mistério. Muitas vezes a gente vai percebendo isso, né? Algumas vezes eu comecei a falar sobre reparação e aí a gente vai percebendo a carinha das pessoas que vão murchando, né? Vai murchando, vai ficando triste. Pesado demais, né, padre? Falar sobre isso. Difícil demais. Quando nós, na formação nossa, falamos, ou os nossos padres, nossos fundadores começaram a falar de Maria desolada, como nós ficamos desolados. Porque era difícil demais para nós, era difícil para compreender, era difícil para mergulhar. E o que acontece? Você percebe e você tem que reduzir, não só por expressão, não só por palavras, mas porque existem gestos. E aí você vai perceber quais são os gestos. As rivalidades, as rixas que existem aí no meio de nós, acaso não mostra que sois carnais e que procedeis de acordo com os impulsos naturais? E aí nós vemos aí as nossas paróquias com divisão, picuinha, conversa de cá, conversa de lá. Eu tenho a oportunidade de visitar muitos lugares. Então você vê de tudo, vê lugares espetaculares, pessoas encantadas, paróquias totalmente divididas, incompreensões, você vê um pouco de tudo. E aí o que você percebe? Que justamente existe um nível que você vai percebendo que em alguns lugares dá para falar, outros você vai ter que ficar resolvendo problemas relacionais. Problemas porque o outro ficou com ciúmes, porque você não disse e não elogiou fulano, falou de um e esqueceu de outro. Então você tem que ficar
tampando os buracos porque alguém se sentiu chateado, alguém se sentiu magoado, alguém se sentiu à parte, outro que não se sentiu valorizado, que o outro... E aí você vai percebendo que as coisas espirituais, aonde a pessoa ela olha para aquela circunstância onde talvez ela não foi vista pelo padre, o padre não agradeceu, ela vê como oportunidade de oferecer a Deus. E aí quando a pessoa está nesse nível, ela tá no nível de comer coisas sólidas, ela come coisas sólidas espirituais. Ela tem, como fala assim, tem ali uma bagagem. Tá uma pessoa adulta na vida espiritual, mas aquela criança, rapaz, se você não elogiar, se você não fazer aquele carinho, se você não olhar, porque a criança, ela tem esse aspecto, né? Ela quer a atenção. Ela não sabe dizer, e é bem assim mesmo, né? A pessoa não sabe dizer as coisas, ela quer que o outro entenda que ela não gostou, ela quer que o outro entenda que ela ficou chateada, mas ela não tem uma maturidade de se aproximar e dizer, olha, isso aqui não foi bom, do jeito que foi colocado, pareceu para mim isso. Não, você fez isso comigo, você pensou isso. E aí essa confusão, estou falando em paróquia, mas a mesma coisa é em família, tá? Mesmíssima coisa, só tira o nome paróquia e coloca família. Afinal de contas também a paróquia, a comunidade é uma grande família. Então acontece isso. Então não é possível trabalhar coisas sólidas. Você precisa ficar sempre voltando em coisas que deveriam estar ultrapassadas na vida daquela comunidade, daquelas pessoas, mas não fica. E aí você vai ver essas dimensões. Ele vai falar assim, no meio de vós, acaso não mostram que sois carnais e que procedeis de acordo com os impulsos, né? Naturais, ou seja, tenho raiva, tenho ira, tenho ódio, tenho inveja, tenho ciúmes, os impulsos que vai nascendo. Quando um declara, eu sou de Paulo e o outro eu sou de Apolo, não estáis procedendo como pessoas simplesmente naturais, né? Eu sou de acordo com o padre fulano, eu sou igual ao padre ciclano, o padre de lá é aquele padre bom, o padre de cá, meu Deus do céu. Então você é do padre fulano, mas não é do padre ciclano, entendeu? Meus caros, procedeis assim? Entende? Procedeis simplesmente como naturais, ou seja, com aquilo que mais me dá prazer, com aquele padre que tem mais sintonia comigo. Lógico que essas coisas são interessantes, são boas, mas estão somente no nível natural das coisas. Não podeis viver assim, porque chegará um dia que realmente o padre, talvez da sua paróquia, não seja o melhor. Não seja do jeito que você gostaria, talvez não pregue como o pároco anterior, talvez não tenha um encanto como aquele outro. Isso é puramente normal, ele tem outros dons. Procedeis como pessoas espirituais. Pois, o que é Apolo? O que é Paulo? Não passam de servidores pelo quais chegastes à fé, e cada um deles não exerce seu serviço segundo o dom recebido de Deus? Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que fazia crescer, de modo que nem o que planta e nem o que rega são propriamente importantes. Quem é importante é aquele que faz crescer. Deus, aquele que planta e aquele que rega formam uma unidade, mas cada um receberá o seu próprio salário proporcional ao seu trabalho. Com efeito, nós somos cooperadores de Deus e vós sois lavoura de Deus, construção de Deus. Seja isso. E aí, é lógico, para pegar o alimento sólido precisa mastigar. A digestão é mais difícil, mas ele dá muito mais vitamina ao teu corpo. O alimento sólido precisa muitas vezes mastigar. Às vezes é denso, superar algumas coisas, entender algumas dinâmicas justamente da vida espiritual mais profunda. Precisa ruminar, né? Mastigar, e depois é mais difícil digerir, mas vai te nutrir muito mais. E isso fará que provoque um crescimento proporcional àquilo que você vai como que digerindo, vai colocando, vai deixando
isso tornar parte da sua vida. Pense um pouquinho sobre isso. Deus os abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.